Olá pessoal, muito bom dia para aqueles que me assistem. Quem não me conhece, meu nome é Renata Chama e hoje nós vamos dar continuidade à nossa matriz voltada para as provas de delegado de polícia que estão por vir, tanto Delta Pará quanto Delta Rio Grande do Norte. Então muita atenção para os temas da aula de hoje, em que nós vamos trabalhar com a Política Nacional de Recursos Hídricos e nós vamos trabalhar também com o Código Florestal. Duas leis que de um tempo para cá começaram a ser muito cobradas em provas para delegado e principalmente em provas de concurso de uma forma geral. Então, atenção ao tema, o material de apoio já vai ser encaminhado para vocês que fazem parte do grupo do Alfacom, né, do curso Alfacom, quem já é matriculado, e vai ficar tudo bonitinho lá na área do aluno assim que o curso disponibilizar para vocês. Tudo bem? Bom, para a gente começar, nós vamos trabalhar inicialmente com a Lei 9433 de 97, que foi a lei que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. E para a gente trabalhar com essa lei, inicialmente, a gente precisa pelo menos contextualizar o tema para vocês entenderem melhor a dinâmica e o porquê dessa necessidade de tutelarmos e protegermos esse recurso ambiental, águas, os recursos hídricos. Então, para a gente iniciar a conversa, para aqueles que estão acompanhando as nossas revisões, para aqueles que estão inscritos no curso Alfacom, vocês devem lembrar que o nosso direito ambiental ele passou por um processo evolutivo. E uma das fases desse processo evolutivo foi a fase fragmentária, em que determinados recursos ambientais eles passaram a ser tutelados em função de um valor a eles agregado, seja um valor, por exemplo, até mesmo econômico. E um desses recursos que dentro dessa fase, essa fase fragmentária, eram as águas. E aí nós temos, por exemplo, coloca para mim no material de apoio, por favor, diante desse início de debate, que mencionar para vocês os principais diplomas normativos, né, que vão trabalhar sobre esse assunto. Porque, como eu disse a vocês agora, desde a fase fragmentária, as águas, elas tinham, né, uma regulamentação específica. E lá na segunda fase do processo evolutivo do direito ambiental, a gente passou a tutelar e a trabalhar com as águas diante do chamado Código das Águas. E esse Código das Águas, ele na verdade é representado pelo Decreto 26643 de 34. O Decreto 26643 de 34 é, portanto, o chamado Código das Águas. Esse código que surgiu lá durante a segunda fase, a fase fragmentária do processo evolutivo do direito ambiental. Acontece que ele não é o único diploma normativo que trabalhou com esse assunto, porque logo em seguida nós tivemos outras leis e a própria Constituição trabalhando com os recursos hídricos. Então nós temos também, a título de exemplo, a Constituição Federal, a Lei 9433 de 97, que foi ela que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, e nós temos a Lei 9984 de 2000, que foi quem criou a chamada ANA, Agência Nacional de Águas. Então, normalmente, para fins de concurso, pode voltar para mim, a gente tem esses diplomas normativos trabalhando, né, dentro de uma prova, sendo exigidos de vocês. Tranquilo? Pois bem, qual é o grande problema quando a gente contextualiza esse tema? É que, na verdade, antes do advento da Constituição Federal, portanto, lá no âmbito do Decreto 26643, que é o Código das Águas, nós tínhamos uma classificação desses recursos que hoje, nos dias de hoje, após o advento da Constituição Federal, não mais se adequa às nossas necessidades. E que classificação era essa? Se vocês observarem, inclusive, o material de apoio, vocês vão verificar, pode jogar para mim no material de apoio, a gente vai verificar que à luz do decreto, ou seja, antes do advento da Constituição Federal, nós tínhamos águas públicas,
águas comuns e olha o cuidado aqui, águas particulares. Então, por exemplo, se eu tivesse uma propriedade e nessa minha propriedade passasse um rio, eu poderia utilizar as águas inerentes a esse rio como se eu fosse titular dessas águas, porque essas águas, elas eram consideradas áreas particulares dentro de um imóvel cuja titularidade pertencia a uma pessoa física ou jurídica. Volta para mim. E isso tem uma relevância muito grande quando a gente trabalha com esses recursos, porque hoje, após o advento da Constituição Federal de 88, essa classificação do antigo decreto não mais se adequa às necessidades e ao conteúdo do direito ambiental ou mesmo do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental, porque, na verdade, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que engloba, trabalhando o meio ambiente no seu sentido de macro-bem, ele vai englobar todos esses recursos naturais que são destacados na natureza, inclusive as águas. E aí, diante disso, a gente sabe de antemão que a titularidade desse direito fundamental, e aí por via de consequência, tudo aquilo que é inerente a esse direito fundamental, ela tem uma titularidade o quê, gente? Difusa. Ou seja, os seus titulares, eles são um grupo, uma coletividade indeterminada de indivíduos que são ligados entre si por circunstâncias fáticas, conceito esse estabelecido lá no artigo 81, inciso 1º do Código do Consumidor. Então, na verdade, hoje, após o advento da Constituição, a gente passou a ter um outro tipo de regime, uma outra classificação. E essa classificação, ela passou a ser atribuída diante desse novo regime jurídico constitucional. E que regime é esse? O regime de dominialidade pública das águas. Renata, o que significa dizer isso? Significa dizer que, pós o advento da Constituição Federal, as águas agora são, ora, de domínio público da União, ora, de domínio público dos estados. O que significa dizer, portanto, que eu hoje, à luz do que dispõe todo o ordenamento jurídico vigente, vou precisar de uma autorização do órgão competente para que eu possa fazer a captação e a utilização desses recursos. Tudo bem? Tranquilo? O que a gente vai ver daqui a pouquinho. E esse regime de dominialidade, ora União, ora dos estados, precisa fazer com que vocês de imediato pensem o seguinte: e os municípios? Os municípios, eles foram abrangidos, eles foram contemplados dentro desse regime jurídico constitucional de dominialidade das águas? Não, nós não temos em qualquer passagem no texto constitucional uma dominialidade de águas municipais. Então, muito cuidado com isso na hora da prova, porque eu já vi questão de prova cobrar esse assunto. A dominialidade hoje é da União e é dos estados nos termos da lei, nos termos da Constituição Federal. Se vocês precisarem especificamente, à luz do artigo 20, que traz os bens de domínio da União, e nós temos também o artigo 26, que traz os bens de domínio dos estados. Tranquilo? Beleza? Agora, uma consequência prática disso, coloca para mim no material de apoio, e que eu trouxe inclusive porque foi julgada agora em 2019 pelos tribunais superiores, e o pessoal que está estudando para a Delta do Rio Grande do Norte já sabe, porque na revisão eu mencionei, que nós temos o quê? Obrigatoriedade de estudar jurisprudência, porque a jurisprudência consta do edital. E aí, o que vai dizer hoje a jurisprudência de uma forma geral? É que a gente não tem mais no nosso ordenamento as chamadas águas particulares. O que significa dizer, portanto, que hoje toda e qualquer captação, ela pressupõe uma autorização, que a gente vai ver daqui a pouco, que recebe o nome de outorga do direito de uso dos recursos hídricos. Tranquilo? Então façam a leitura depois desse julgado, pode jogar para mim, por favor, para a gente poder dar continuidade, porque o tempo é curto e a matéria é muito extensa. Visto essa introdução, essa contextualização, a gente precisa agora trabalhar com os principais aspectos da lei.
e a gente vai perder tempo com aquilo que normalmente costuma cair em prova de concurso. O primeiro ponto que a gente vai precisar discutir são os fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, da Lei 9433 de 97, que estão previstos lá no artigo 1º da lei. O primeiro fundamento que eu vou precisar dar um destaque a vocês é o inciso 1º, que diz que a água ela é um bem de domínio público. O que quer dizer isso, Renata? Significa dizer que a água pertence às pessoas jurídicas de direito público, que na verdade ela pertence à União, ela pertence aos estados, eles são os titulares das águas existentes do nosso território nacional? Não. Cuidado com essa interpretação. Numa literalidade de prova, se vier perguntando a água é de domínio público, sim, tá perfeito, tá lá no artigo 1º, inciso 1º. Mas como é que eu devo interpretar esse dispositivo? À luz do novo regime jurídico constitucional de dominialidade pública das águas, no sentido que a água é ora de domínio da União, ora de domínio dos estados. Mas esse domínio não é a mesma coisa, não é sinônimo de propriedade, de titularidade, porque a água é um dos componentes do meio ambiente no seu sentido macro, que por sua vez hoje, quando equilibrado, é considerado um direito fundamental. E esse direito fundamental, ele é de titularidade difusa. Então a União, os estados, nesse caso das águas, eles vão ser trabalhados como gestor. São eles que vão colocar em prática a gestão desses recursos hídricos. Eles não são, portanto, os proprietários, os titulares. Tanto é assim que eles vão autorizar o uso. Esse uso não significa em alienação. Por quê? Porque esse bem não pertence a eles. Compreenderam? É um regime de dominialidade constitucional, um regime que atribui a dominialidade ora à União, ora aos estados, que foi inclusive repetido aqui no artigo 1º, inciso 1º da Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, mas que na verdade corresponde a esses gestores do bem, porque esse bem, assim como todos os demais bens que compõem o meio ambiente no seu sentido macro, em função do meio ambiente ecologicamente equilibrado, ter alcançado um status de direito fundamental e ser de titularidade difusa, a titularidade, portanto, não pertence ao poder público, não pertence aos entes políticos. Eles pertencem, na verdade, a uma coletividade indeterminada de indivíduos que são ligados entre si por circunstâncias fáticas. Temos, portanto, um direito fundamental de titularidade difusa. Tudo bem? Tranquilo? Eu sei que eu estou falando um pouquinho rápido, mas é muita matéria e a gente não pode perder muito tempo com isso. Então, vamos lá. Visto isso, o segundo fundamento que a gente precisa trabalhar é o fundamento no sentido de que a água é um recurso limitado, dotado de valor econômico, que está previsto lá no artigo 1º, inciso 2º da lei. O que significa dizer isso? Significa dizer que quando a lei atribuiu um valor econômico à água, assim como a outros recursos ambientais, o fez na tentativa de se buscar uma racionalização, uma sustentabilidade no que diz respeito ao uso dessas águas, no que diz respeito à captação dessas águas, de modo que não haja um desperdício e esse desperdício possa vir comprometer o acesso equitativo pelas gerações futuras, porque as gerações futuras também são titulares desse direito fundamental. Então vejam bem, se eu tenho um recurso que é dotado de escassez, eu tenho que achar algum tipo de mecanismo que vai, de fato, na prática, possibilitar um maior controle naquela utilização. E a lei utilizou, portanto, de forma implícita, o princípio do usuário pagador, porque nós vamos ver que, além da autorização, é preciso pagar uma contraprestação pelo uso dos recursos hídricos, à luz do que dispõe o artigo 19 seguinte da lei. Tudo bem? Então esse foi um outro fundamento que a lei trouxe para vocês de uma forma bem expressa. Coloca para mim no material de apoio, porque agora eu vou trabalhar com vocês, tá? Dois fundamentos, o inciso 3º e 4º. O inciso 3º, ele vai dizer para a gente que em situações de escassez, o uso prioritário, não é exclusivo, mas é prioritário, é o consumo humano e a dessedentação de animais.
E logo em seguida, a própria lei vai dizer no inciso 4º que a gestão desses recursos, ela deve sempre que possível proporcionar o uso múltiplo das águas. Então volta para mim. O que significa dizer isso? Significa dizer o seguinte, gente. Quando vocês olham para as águas, vocês vão ver que elas possuem, ou ela possui, uma múltipla função. Ela não é apenas voltada para o consumo, ou seja, para o consumo humano, para o consumo de todo e qualquer ser vivo. Ela, na verdade, ela pode ser utilizada, por exemplo, para um processo produtivo, para um processo industrial. É nela que se realizam as atividades de pesca, é nelas que a gente promove a navegação. Ela também pode ser utilizada para uma série de outros fins. Se eu tiver, por exemplo, num processo produtivo do agronegócio para irrigação, ela tem uma múltipla essencialidade. Só que essa múltipla essencialidade, ela é de fato um fundamento da lei. Eu tenho que, na gestão desses recursos, promover o uso múltiplo das águas. Eu não tenho que centralizar essa utilização. Eu tenho que proporcionar, em função dessa essencialidade, a utilização de diversas formas. Acontece que diz a própria lei, no inciso 3º, como fundamento da política nacional. Em situações extraordinárias, como é o caso da escassez, esses usos múltiplos, essa múltipla essencialidade vai precisar respeitar uma ordem de prioridade. E que prioridade é essa que a lei determinou? O consumo humano e a dessedentação de animais. Então, em regra, volta para mim. Em regra, a gente tem o quê? A gente tem que a água ela tem que ser utilizada de forma múltipla, porque ela tem uma múltipla essencialidade. Acontece que em situações extraordinárias será necessário que essa água ou esses recursos sejam utilizados de uma forma também o quê? Prioritária, desde que haja o consumo humano e a dessedentação de animais. Tranquilo? Beleza? E para a gente terminar esse artigo, primeiro, volta para mim no material de apoio. A gente precisa dizer que como é que essa política nacional vai ser implementada? Ela vai ser implementada diante da chamada unidade territorial que a lei concluiu ser a bacia hidrográfica. Então, a política nacional de recursos hídricos, pode voltar para mim. A Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, eles vão ter como uma limitação geográfica a chamada bacia hidrográfica. Então, eu vou ter uma implementação olhando para aquela bacia, olhando para a necessidade socioeconômica e ambiental daquela unidade territorial, para que a gente possa implementar de uma forma mais efetiva essa Política Nacional de Recursos Hídricos. Tranquilo? E por fim, essa gestão de recursos hídricos precisa ser o quê, gente? Descentralizada, eu não posso centralizar. Lembrem-se da aula lá da Política Nacional do Meio Ambiente, do CISNAMA. A gente precisa descentralizar aquelas atividades que dizem respeito à tutela e proteção do meio ambiente e seus recursos. Porque centralizar não é sinônimo de efetividade, é contrário à efetividade. Então eu só consigo garantir uma efetividade se eu fizer um gerenciamento em que seja democrático, participativo e descentralizado. Tudo bem? Artigo 1º é de leitura obrigatória para toda e qualquer prova de concurso que vocês venham fazer. Tranquilo? Beleza? Pois bem, como a lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, ela é uma norma geral que foi editada pela União em decorrência da sua competência legislativa concorrente, lá do artigo 24, inciso 6º da Constituição Federal, a gente precisa saber que essa lei, essa norma geral, além dos fundamentos, ela vai trazer uma série de princípios, uma série de objetivos, diretrizes e vai trazer também instrumentos, que é o que eu preciso trabalhar com vocês a partir de agora. O primeiro instrumento, que tem previsão lá no artigo 5º e depois sua regulamentação a partir do artigo 12, é a chamada outorga de direito de uso de recursos hídricos. E por quê, gente? Porque, na verdade, essa outorga, como eu falei para vocês, ela acaba decorrendo diretamente daquilo que nós vimos
lá na revisão, lá no nosso primeiro momento da aula de hoje, que é a dominialidade pública dessas águas, desses recursos hídricos. Então, se eu tenho, vou até escrever para vocês, olha para cá. Então, eu tenho a Constituição Federal. Eu tenho, diante da Constituição Federal, um regime que diz respeito à publicização ou ainda dominialidade das águas. O que significa dizer que essa dominialidade, à luz do que dispõe a Constituição, ora é da União, ora é do Estado ou dos Estados. Só que, se eu, Renata, que sou um particular, preciso me utilizar desses recursos, se eu sou um particular e preciso de alguma forma me valer desses recursos, seja para consumo, seja para utilização, por exemplo, no meu processo industrial, eu tenho que pedir uma autorização dos órgãos competentes. E por quê, gente? Porque essa água, diante do regime constitucional vigente, ela é de dominialidade o quê? Pública. Ela é ora de dominialidade da União, ora de dominialidade dos Estados. Então, por exemplo, as águas subterrâneas e superficiais, elas são de dominialidade dos Estados, tá? E aí o que acontece? Nesse caso, se eu, Renata, precisar fazer a captação desse recurso, eu vou precisar ter uma autorização do órgão responsável. E por quê, gente? Porque o regime jurídico constitucional vigente estabelece uma dominialidade pública dessas águas, desses recursos. E quem é essa autorização? À luz do que dispõe o artigo 5º, combinado com o artigo 12 seguinte, da Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos. Joga para mim no material de apoio. É a chamada outorga dos direitos de uso dos recursos ou de recursos hídricos, que eu coloquei para vocês aqui no material de apoio. Ela é uma verdadeira autorização. Uma autorização, portanto, que vai determinar que toda e qualquer forma de captação desses recursos, dentro, obviamente, né? Dentro da dinâmica da Lei 9433 de 97, vai ser necessária. Agora, muito cuidado, volta aqui para mim, porque, na verdade, nem sempre essa outorga vai ser necessária. A gente vai ver, por isso que eu falei, dentro da dinâmica estabelecida pela política nacional. A gente vai ver também as hipóteses excepcionais. Então, em regra, eu preciso de uma autorização para fazer a captação. Daí porque, volta para o material de apoio, será considerada infração administrativa ambiental, à luz do que dispõe o artigo 49 seguinte da lei, a captação por meio de poço artesiano sem a devida outorga. Volta para cá. O que significa dizer isso? Ainda que você queira perfurar um poço artesiano na sua propriedade, você precisa da correspondente autorização do órgão competente, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Tranquilo? Beleza? Continuando. Essa autorização, ela é onerosa, ela não é gratuita. E ela não implica, como eu comentei anteriormente, na alienação desse bem. Quando o poder público, o órgão competente, ele me autoriza a fazer a captação desse recurso, a utilizar esse recurso, ele autoriza, como o próprio nome já diz, o uso desse recurso. Ele não fala assim, Renata, a partir de agora você é a proprietária desse recurso, porque na verdade a titularidade é difusa, o poder público é mero gestor e ele não pode alienar aquilo que não lhe pertence, tudo bem? Então muito cuidado com isso. E essa autorização, ela tem um prazo, é um prazo, segundo diz a lei, coloca para mim no material de apoio, não excedente a 35 anos, prazo esse inclusive que pode ser renovado. Cuidado aqui, porque a lei não estabelece a quantidade de renovações que será possível.
o que acaba fazendo com que algumas pessoas pensem, portanto, que há uma verdadeira alienação. Mas não é isso que acontece. Na verdade, quando ela diz ser renovável, é apenas para fins de controle da quantidade, da qualidade da água que está sendo captada para fins de consumo ou outro qualquer uso dentro daquela múltipla essencialidade do bem. Tranquilo? Beleza? Então, eu trouxe para vocês, no material de apoio, mais uma jurisprudência também de 2019, dizendo que o STJ ele tem prestigiado o comando normativo da Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, né, no sentido de que há necessidade de outorga para a extração de água de aquífero subterrâneo. Então, olha para cá. Significa dizer, portanto, que se eu utilizar a água, fizer a captação sem autorização, eu incorro numa infração administrativa. Tudo bem? Pois bem, Renata, você disse, a outorga ela é necessária, sim, dentro da dinâmica da lei. Se vocês abrirem os artigos 12 seguintes, coloca para mim no material de apoio, vocês vão ver, assim como eu coloquei no material, exemplos de formas ou de situações, melhor dizendo, em que a outorga ela é necessária. Então, por exemplo, para que eu possa extrair a água de um aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo, eu preciso de outorga. Se, por exemplo, eu precisar fazer o lançamento de em corpo de água, de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com fim da sua diluição, transporte ou disposição, eu demando outorga. E por aí vai. Façam a leitura da lei. Só que eu também disse para vocês, pode deixar no material de apoio, que existem casos em que a outorga, ela deixa de ser o quê? Necessária. E que casos são esses? São os casos também estabelecidos pela lei. Como, por exemplo, as derivações, captações e lançamentos que são considerados insignificantes não precisam de outorga. E aonde vai constar isso, Renata? Lá no meu plano, desculpa, deixa eu apagar aqui, no meu plano de recursos hídricos. Ali vai ter a determinação do que aquela bacia, dentro daquela bacia hidrográfica, a gente vai poder ou não considerar como quantidades insignificantes. Ou ainda, se eu precisar utilizar a água, o uso dos recursos hídricos para satisfazer as necessidades, sublinhem, de pequenos núcleos populacionais do meio rural, não é urbano, rural, eu também não vou precisar, volta para mim, da outorga. E por quê, Renata? Ele fala somente, por exemplo, lá naquele grupo populacional do meio urbano, do meio rural e não do meio urbano. Gente, porque nos meios urbanos, nas cidades propriamente ditas, as nossas propriedades, em função do regime jurídico de dominialidade pública das águas, faz com que as nossas propriedades sejam obrigatoriamente ligadas a uma rede de abastecimento de água e esgoto. É claro que, se ficar demonstrado que naquele local não existe aquela rede de abastecimento de água e esgoto, a própria lei, inclusive a Lei 11.445 de 2007, né, que foi recentemente modificada pela Lei 14.026 de 2020, que trata do saneamento básico, ela vai dizer que nos casos de ausência, não é ineficácia, é ausência, eu vou poder utilizar, me valer de uma fonte alternativa de captação, até porque a água é essencial à vida. Mas isso é exceção à regra. Se eu estou no meio urbano, a Lei 11.445 determina a propriedade deve estar ligada à rede de abastecimento de água e esgoto. Se ela não tiver, aí nós temos outros problemas que também serão regulamentados pela lei. Mas, em regra, ela tem que estar ligada na rede de abastecimento de água e esgoto. E se não estiver, temos problemas que serão lá resolvidos. Mas, Renata, eu fiquei e constatei, tá, que na minha região não tem rede. Aí a lei autoriza uma fonte alternativa de captação. Por exemplo, o poço artesiano. Só que ainda assim, eu vou precisar do órgão ambiental. Eu vou precisar do órgão responsável daquele município, daquele estado da União. É claro que quando eu falo município, apesar dele não ter dominialidade de água, existem convênios com os municípios, entre o estado e o município. Então eu vou precisar.
telar o órgão competente, por exemplo, o órgão ambiental estadual. Ele vai junto aos órgãos estaduais e, se houver convênio ou não com os municipais, chegar naquele local, verificar a ausência da rede de abastecimento, verificar que você está perfurando um poço artesiano para captação alternativa dessa água e aí, diante disso, autorizar aquela captação alternativa. Renata, mas por que se não tem rede de abastecimento? Porque a outorga é uma autorização que busca controlar a quantidade, a qualidade, e promove uma possibilidade de uma fiscalização mais efetiva, para que não haja uma hiperexploração a um custo zero. Então ele vai fazer a fiscalização, vai autorizar ou não, e aí diante dessa autorização vai vir junto a essa autorização uma boleta de pagamento. Porque o pagamento pelo uso de recursos hídricos é um outro instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, que anda conjuntamente com quem? Com a outorga. Tudo bem? Tranquilo? Como o nosso tempo é curto, eu paro por aqui e a gente volta para trabalhar com outros temas. Até lá!